A flor do jasmim é popular no Brasil, sendo admirada por sua beleza e aroma agradável. Que bonitinho. Os principais compostos responsáveis por seu aroma estão dados a seguir. Então, são dois compostos que dão aroma de jasmim. O da esquerda e o da direita, que parecem ser isômeros. Tá? Se tem dúvida, conta os átomos. Tá bom? Analisando as fórmulas estruturais desses compostos, identifica-se que a isomeria. Então, ele já falou que é isômero. E ainda foi mais legal. Isomeria espacial. Quando ele fala isso aqui, pessoal, só tem dois caminhos: ou espacial geométrica, ou espacial ótica. Então, você esquece cadeia e posição, que são tipos de isomeria plana. Tudo bem? E aí tem duas opções: ótica e geométrica. Ótica, geralmente é o caso de carbono quiral, e o caso mais incomum que tem é aquele de dienas acumuladas, não é um dieno. E pelo visto não tem carbono quiral aqui. Carbono que faz dupla não pode ser quiral, né? Exceto aquele caso do dieno que eu acabei de mencionar, mas parece que não é. E a cis-trans, ou a EZ, ou a geométrica, né? Tem dois casos que a gente trabalha mais, mas o princípio é o mesmo, tem que ter uma dupla ou um ciclo. Tem uma dupla na cadeia aberta e um ciclo aqui. Beleza. E nos dois casos, os ligantes dos carbonos que constituem o ciclo ou a dupla, têm que ser diferentes entre si. A única regra é essa. Então aqui eu tenho um carbono, e aqui eu tenho um carbono. Aqui está ligado o hidrogênio, já que não tem nada escrito. Aqui também. E aqui em cima está ligado o quê? Esse monstro inteiro, que é um grupo que tem carbono, que não é igual ao hidrogênio. E do lado de lá está ligado um CH2, CH3, que é um etil, que não é igual ao hidrogênio. Então a condição aqui está satisfeita. Que eu tenho uma dupla. E se eu olhar ao longo do eixo da dupla aqui, ó, os iguais estão do mesmo lado, hidrogênio do mesmo lado, ao passo que os grupos que não são hidrogênio estão do outro lado também, fazendo o que a gente chama de constituição cis. Tá? A condição para que eu tenha uma isomeria geométrica é que o carbono da dupla ou do ciclo, cada um deles, tenha ligantes diferentes. Então aqui é H, aqui é esse monstro inteiro. Aqui é H, aqui é esse monstro inteiro. Tá? O mais legal aqui, falar cis pode porque tem alguém que é similar, que é o hidrogênio, nos dois lados. Mas seria falar Z. Tá? Zusammen. É a classificação que eu tenho grupos diferentes. E do outro lado aqui, mas importa, a isomeria geométrica. Tá? Do outro lado é a mesma coisa, vou olhar o mesmo ponto. Ó, tem uma dupla aqui, o eixo dela está aqui bonitinho, tem um carbono aqui, e eu tenho aqui, nesse caso, os hidrogênios trocando de lugar. Um deles trocando de lugar com o grupo CH2 e CH3. Então, os grupos são diferentes em cada carbono, só que os grupos que são iguais, que são os hidrogênios, estão de lados opostos em relação ao plano que corta a dupla. Então, esse aqui seria o trans, ou na classificação EZ, seria o E, entgegen. Tá? Então não pode ser ótica. Não tem nenhuma simetria, nenhuma assimetria na molécula que permita que ela seja ótica. Então, não vou marcar ótica. Vou marcar aqui categoricamente isomeria geométrica. E acabou a nossa brincadeira aqui. Questão boa de se analisar, tá? Letra D.